Bom dia! Neste segmento vamos falar de inferência estatística, que é o processo de chegar a conclusões sobre dados sujeitos à variação randômica. Vamos primeiro tratar do vocabulário básico associado à inferência estatística. Começamos com a palavra população. A população representa todas as possíveis medições ou saídas, respostas que são de interesse num estudo particular. Uma amostra é uma porção, um pedaço da população que foi selecionado de alguma forma. A inferência estatística, em grande parte, é tirar conclusões sobre a população a partir de amostras que temos desta população. Uma população pode ser definida usando parâmetros. Por exemplo, se eu dissesse que minha população é uma distribuição ou obedece uma distribuição normal com média 2 e desvio padrão 1, então 2 e 1 são parâmetros desta população. Uma estatística é um número que podemos calcular a partir dos dados disponíveis na amostra, e esse número vai ser usado num teste de hipótese. Então, da minha amostra, eu vou calcular uma estatística de teste, a partir da qual poderei fazer testes de hipóteses. Um exemplo seria a média. A média pode ser, e frequentemente é, a nossa estatística de teste que vamos usar. Uma estatística como a média, por exemplo, tem uma distribuição amostral. Distribuição amostral. Por que dizemos isso? Porque a estatística é também uma variável aleatória. Por exemplo, se eu tiver uma amostra, e se eu calcular a média da minha amostra, M1, e se eu pegar uma segunda amostra e eu calcular a sua média, a média M2 não vai ser igual a M1. Portanto, você pode ver que a média pode ser considerada uma variável aleatória, e uma variável aleatória tem uma distribuição. Como esses números foram tirados das amostras, uma amostra levou a M1, outra amostra levou a M2, portanto, chamamos a distribuição desses números, dessas médias, por exemplo, de distribuição amostral. Aqui está um exemplo gráfico de distribuição amostral. Então, temos em cima a população com a sua distribuição. Essa distribuição meio doida aqui, com 3 picos, é a distribuição da população. Se eu fizer amostras de tamanho n, por exemplo, aqui n igual a 5, e se eu tirar a média, essa média é uma variável aleatória e podemos mostrar que ela tem esta distribuição amostral para n igual a 5. Já para n igual a 25, a média tem essa distribuição amostral, e como estamos somando aqui, pelo teorema do limite central, sabemos que essas distribuições aqui amostrais tendem a uma distribuição normal. Mas o importante aqui é o conceito da distribuição amostral, que é o fato de que uma amostra tem estatísticas que são variáveis aleatórias, que por sua vez possuem distribuições. Vocês podem ver aqui que o espalhamento daqui para cá parece estar diminuindo, e a gente vai ver de onde vem essa diminuição um pouco à frente. Por enquanto, basta dizer que se a população tiver média μ e desvio padrão sigma, então a distribuição amostral vai ter média μ, a mesma média,
e o desvio padrão será sigma dividido por raiz de n. Portanto, à medida em que n aumenta, por exemplo, de 5 para 25, nós vamos ter o desvio padrão diminuindo a razão de raiz quadrada de n. É por isso que estamos vendo uma diminuição da variação aqui e aqui. Devido ao teorema do limite central, a distribuição completa para n grande é uma distribuição normal, com média μ e desvio padrão sigma sobre raiz de n. Pense agora no seguinte problema. Eu tenho uma distribuição, eu tenho uma variável aleatória que tem uma certa distribuição, mas eu não conheço essa distribuição, ela é desconhecida. E eu gostaria de saber qual é o μ, qual é a média desta distribuição, da população. Uma forma de fazer isso é de tirar uma amostra, eu pego uma amostra com um certo número de valores e eu calculo a média da amostra. A média da amostra nós chamamos de x barra. A questão é que x barra não é igual a μ. Nós gostaríamos que x barra fosse a μ, pode até ser uma boa aproximação, mas nós não temos certeza, nós não podemos dizer que μ é igual a x barra. Por quê? Porque se eu fizer uma segunda amostra, eu terei um novo valor para x barra, porque x barra é uma variável aleatória. Então, o que eu gostaria de fazer é tirar uma amostra e dizer, olhe, o μ é igual a x barra mais ou menos uma certa margem de erro. Mais ou menos uma certa margem de erro. Eu quero saber que margem de erro é essa e a gente vai chamar isso de intervalo de confiança. Claro que eu não terei certeza sobre essa margem de erro, porque é possível até, por infelicidade, que o μ esteja fora desse intervalo. Então, eu vou tratar agora com probabilidades para tentar achar o meu intervalo de confiança. Eu vou dizer, olha, aqui está a distribuição amostral da minha média, x barra. Se eu calcular a média amostral, eu posso pegar valores perto dessa área aqui do meio, eu posso ter a infelicidade também de pegar valores aqui fora. Então, eu gostaria de definir um intervalo de confiança, que seria essa largura aqui, seria meu intervalo de confiança, ou a minha margem de erro, de tal forma que eu tivesse, por exemplo, aqui 95% dentro dessa área vermelha e apenas 5% aqui fora. Portanto, 2,5% aqui e 2,5% aqui permitiria que eu achasse um intervalo no qual eu tenho 95% de chance de achar o verdadeiro valor de μ. Esse valor C igual a, por exemplo, 95%, nós chamamos de nível de confiança. O que significa esse nível de confiança, esse intervalo de confiança e esse nível de confiança? Significa o seguinte, C, ou digamos 95%, é a probabilidade que, com várias repetições, os intervalos de confiança que eu vou calcular vão conter o verdadeiro valor do parâmetro μ. Então, aqui está um exemplo. Eu fiz 100 vezes aqui, eu fiz uma amostra e eu calculei um intervalo de confiança. Então, aqui está o primeiro intervalo de confiança, vai de 4 a 7,8 mais ou menos. E vamos supor que o verdadeiro μ, vamos supor que ele seja igual a 5. Você está vendo que o 5 está contido nesse primeiro intervalo de confiança.
Se eu repetir tudo de novo, eu pego algumas amostras, calculo um intervalo de confiança, que é o segundo que eu tenho aqui. Esse segundo intervalo de confiança, eu tenho aqui, por um acaso, também o valor 5, que é o verdadeiro valor dentro do intervalo de confiança. Mas, às vezes, vocês vão ver aqui em vermelho, aqui, vocês vão ver que o intervalo de confiança não inclui o 5, ele não inclui o mi. Então, isso deve acontecer, no máximo, 5% das vezes. 95% das vezes aqui, se C for igual a 95%, eu terei o intervalo de confiança incluindo o valor do parâmetro que eu estou procurando estimar. Todo esse exercício é para fazer o que a gente chama estimação de parâmetros. Aqui eu estou tentando estimar, por exemplo, a média de uma população. Como fazemos para achar o intervalo de confiança? Quando nossos dados são normais, nós podemos usar a distribuição de student, que nós estamos vendo aqui na figura, e que se aproxima de uma distribuição normal. A distribuição em preto é a normal e as demais são distribuições de student. E a fórmula que vocês estão vendo aqui é a forma de achar o intervalo de confiança para a média quando os dados são distribuídos normalmente. Aqui x barra é simplesmente a média da amostra que eu peguei. S é o desvio padrão amostral. N é o número de pontos que eu tenho na minha amostra. E T asterisco é justamente o ponto. Aqui está o T asterisco, é o ponto que é definido pelo C. Lembra que eu terei C% da massa da probabilidade aqui no meio e o resto distribuído à direita e à esquerda. Então, se você usa uma tabela da distribuição student, você pode usar esta equação ou um software como R para fazer cálculos estatísticos e calcular um intervalo de confiança. Veremos exemplos disso em outro segmento.